Muito boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa reunião. Queremos agradecer a presença de todos os nossos irmãos de todo o Brasil conectados para assistir ao discurso especial em comemoração à morte de Jesus. E queremos convidá-los que vocês tenham suas Bíblias, abram suas Bíblias assim que mencionarmos os textos bíblicos e que tirem o máximo de proveito. Tenho certeza que todos vocês, queridos irmãos, se esforçaram muito nessa semana para trazer pessoas sinceras, para ir atrás na pregação e tentar fazer mais discípulos, assim como Jesus fez. E certamente seus esforços serão muito abençoados pelo grandioso Deus Jeová. E vamos começar esse discurso lembrando que a figura principal hoje é Jesus, Jesus Cristo. Diferentemente do restante do ano em que só é falado em Jeová, esperamos aqui hoje poder falar a respeito de Jesus e sua importância dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Apesar de que em muitos outros memoriais sempre destacamos o grandioso Deus Jeová, focaremos aqui nas qualidades de Jesus dentro dessa organização e como cada vez mais a organização vem tratando a figura de Jesus. Ok, irmãos? Então vamos começar o nosso discurso. Estamos transmitindo em todo o Brasil. Olha que maravilha. Em todo o Brasil estamos fazendo esta transmissão. E muito importante que vocês acompanhem aí na casa de vocês, né, sempre com a Bíblia ao lado, para verificarem os pormenores daquilo que nós estamos falando. Ok, irmãos? Então nós vamos começar aqui com o tema Jesus na organização das Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová que levam a palavra de Jeová a todas as pessoas, até os confins da terra. E vamos aqui entender a preciosidade dessa informação que é levada às pessoas. E como Jesus está nos vendo atualmente, né? Como que ele está sendo reconhecido por esta organização. Certamente que vamos ter muito proveito, tirar muito proveito deste discurso especial, né? Muitas pessoas tiveram total interesse em conhecer as reuniões, em saber como funciona, e agora vai ser o momento delas entenderem, né, exatamente como que a organização de Jeová trata do assunto. Ok, irmãos? Então nós vamos começar aqui fazendo uma pergunta. Se Jesus entrasse hoje em um salão do reino, essa é a pergunta. Se ele entrasse hoje em um salão do reino, ele seria reconhecido? Então, será que Jesus seria reconhecido se ele entrasse hoje num salão do reino? E se Jesus entrasse hoje, ele seria reconhecido ou observado? Fica a pergunta. Ou pior ainda, ele seria corrigido? Porque existe algo profundamente estranho, irmãos e irmãs, que estão aqui neste momento de adoração, neste momento de celebrarmos a morte de Jesus. Alguns dizem, dentro da organização, seguimos Jesus. Mas, quando você olha de perto, Jesus não está no centro. Já deve ter parado para pensar que isso acontece com o irmão que está aí assistindo, com a irmã. Olha para o lado, olha para o centro e não encontra Jesus na organização. Mas quem era Jesus para eles? Vamos começar do básico, sobre a identidade de Jesus. Quem é Jesus para nós cristãos, testemunhas de Jeová? Primeiramente, Jesus não é Deus. Não é o eterno como Pai. É uma criação. Nós, testemunhas de Jeová, conhecemos Jesus como o arcanjo Miguel. Ou seja, o Criador virou criatura. Jesus foi rebaixado dentro da própria religião que diz segui-lo. Então ele é visto como uma criatura. Identificado como o arcanjo Miguel. Um anjinho. Subordinado, sempre aprendemos que foi a Jeová.
e rebaixando, né, a figura de Jesus Cristo, irmãos. Mas isso é muito estranho, irmãos. Não podemos aceitar isso, irmãos. Irmãos e irmãs de anos de fé, que aqui estão nesse momento sublime, estamos celebrando a morte de Jesus Cristo. Todos os seus feitos são importantes. E o irmão que está aí deve estar achando estranho. Nossa, mas isso acontece dentro da organização? Como isso pode ser possível? Sim, devemos ponderar mais pontos, entender mais coisas. E aqui, vamos dar sequência. Agora indo para a Bíblia, irmãos. A tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, nós temos o texto de João 1:1, certo? Um texto bem conhecido. E outras versões, há diferenças. Também nos escritos originais, no grego, há uma diferença. Agora vem uma parte mais sensível. João 1:1 diz, por favor, abram suas Bíblias, em João 1:1. O verbo era um Deus. O verbo era um Deus. Isso na tradução da nossa Bíblia, irmãos. A nossa Bíblia, que nós pregamos para as pessoas, que é a mais fácil de ler. Na tradução do Novo Mundo há um problema. Aqui, quando coloca Jesus como um Deus, é um Deus menor, um ser inferior. Nos escritos originais, até mesmo em outras Bíblias e traduções, você vai encontrar que o verbo era Deus. O verbo era Deus. Então, nos escritos originais, fica bem claro que não há um rebaixamento de Jesus. Então, houve uma alteração. Não podemos fechar nossos olhos, irmãos e irmãs queridas que aqui se encontram, em todo o Brasil conectados assistindo à retransmissão da comemoração da morte de Jesus. Discurso especial. Descobrimos esta falha dentro da tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Mas espere que um dia Jeová vai esclarecer todos esses erros. Há muitos irmãos aqui que não sabem, por exemplo, que a organização já errou a data do fim do Armagedon mais de 6 vezes. Errou, sim. Errou em 1914, errou em 1915, errou em 1925, 1945, 1975, os anos 2000. O Armagedon não veio. Muitos irmãos tiveram que vender suas coisas, doar as coisas para Betel. Cada erro. Tem irmãos aqui que pegaram esse período, né? Você pegou 1975, você sabe desse erro. Os irmãos doaram as coisas para a organização, doaram para Betel. Mas o Armagedon não veio e esses bens não foram devolvidos. Mas não se preocupem, queridos irmãos e irmãs que estão assistindo. No tempo certo, confiaremos que Jeová trará a resposta a todos esses erros, mesmo que sérios, né? Porque não é fácil você perder a data do Armagedon mais de 6 vezes. Imagine a sua vida como deve ser uma loucura, né, para todos nós irmãos. Mas aconteceu. E no tempo certo, esperaremos que o grandioso Deus Jeová, ele esclareça tudo isso, todos esses erros, tá? Igual vimos aqui, em João 1:1 também há este equívoco. Agora vamos falar de Colossenses 1:16. Há uma outra inserção bem curiosa. Colossenses 1:16. Por favor, irmãos, abram suas Bíblias. Vamos focar unicamente no que diz. Todas as outras coisas foram criadas por ele. Colossenses 1:16. Na tradução do Novo Mundo, foi adicionada a palavra outras coisas. Veja aqui, irmãos e irmãs, foi uma palavra adicionada à nossa tradução. Não está no original. Não está no original. Então podemos entender, irmãos, queridos irmãos, que quando a coisa aperta, a Sociedade Torre de Vigia mexe na tradução, tá bom? Que daí na tradução resolve. E isso é um erro? Sim, mas isso não desabona
a santíssima congregação de Jeová espalhada em todo o mundo. Porque no tempo certo o grandioso Deus Jeová irá cobrar esses erros. Agora vamos ver Hebreus 1:6, a parte mais importante desse tema. Hebreus 1:6 fala em homenagem em vez de adorar. Sim, irmãos, há uma grande alteração neste texto. Na tradução do Novo Mundo, por favor, abram em Hebreus 1:6, vamos ler. Vamos ler Hebreus 1:6, irmãos. Abram suas Bíblias em Hebreus 1:6. Se todos acharam, diz o seguinte: todos os anjos lhe prestem homenagem. Aqui está se referindo a Jesus Cristo. Isso está na nossa Bíblia, a espada de prata, tradução do Novo Mundo. Mas se formos observar no texto original, irmãos e irmãs, no original, lá vai estar escrito que todos os anjos de Deus ou adorem a Jesus Cristo, ou adorem. Tá? Então fica a pergunta para você, querido irmão e irmã. Por que teve essa alteração tão significativa? Por que a organização Torre de Vigia, por que o corpo governante faria essa alteração tão importante? Por que omitir na Bíblia a palavra adoração? Se no escrito original de Hebreus está lá no grego, que é a palavra adorar, por que eles trocaram prestar homenagem? Veja que é algo muito sério. Isso tira a honra e a adoração a Jesus. Sim, reduz a honra a Jesus. Nem os anjos podem adorar mais Jesus, mas a organização pode ser obedecida. Então, realmente, é algo muito sério. Não podemos deixar passar, irmãos e irmãs, mais um erro como esse. Jesus, então, deveria ser adorado, mas não o é na organização. Jamais o irmão pode fazer uma oração diretamente a Jesus, por exemplo. Há uma redução da divindade de Jesus. E provamos aqui para os irmãos que a tradução do Novo Mundo, infelizmente, ela foi adulterada. Mas não se preocupe, irmãos. Não se preocupe. Não se preocupem com isso, porque novas luzes virão e todos esses erros, como já falamos, nosso grandioso Deus Jeová irá esclarecer. Agora não sei como, né? Uma coisa que já por anos foi ensinado errado, agora vai ser ensinado certo. Confiaremos nas instruções do Criador. Vamos lá então, dando sequência ao nosso discurso especial, vamos falar da importância dos emblemas. Jesus convidou a todos a tomarem dos emblemas, não é mesmo? A ceia. Tomai, comai, fazei isso em memória de mim. É um texto muito conhecido pelos irmãos que estão aqui. Jesus convida a todos, fazei isso em memória de mim, tomai e comai. Simples, direto e universal. Mas dentro do sistema, nossos irmãos, você não vai poder tomar dos emblemas. Você não vai poder participar. Você só observa. Milhões de pessoas assistindo sem tocar no pão e sem tocar no vinho, sem tomar o vinho. A única religião onde você vai à ceia de Jesus e é proibido de participar são nas testemunhas de Jeová. Veja que isso é muito sério, porque está fazendo diferente do que o próprio Jesus ensinou, irmãos e irmãs queridas. Jesus ensinou de um jeito a todos participarem. Mas, infelizmente, as testemunhas de Jeová restringe a participação para somente uns que se acham ungidos, né? Essa conta de ungidos de 144 mil já foi preenchida há muito tempo, né? Então, até paramos de contar quantos ungidos tem, não ficamos divulgando muito, porque a conta já fechou, né? Mas, mesmo assim, estranhamente, alguns irmãos ainda tomam dos emblemas, né? Demonstrando sua esperança celestial. Mas por que então só a maioria apenas observa?
sendo que a regra de Jesus foi clara. Ele convidou a todos a participarem. Então, por que será que a organização está fazendo diferente? Por que eles estão sendo anticristos nesse sentido? O contraste entre o convite de Jesus e a prática da organização é evidente. Fica a pergunta aí para todos os irmãos, lembrando que não se preocupe, que no tempo certo Jeová trará a resposta. Antes do Armagedon, ele vai resolver esses negócios aqui, tá? Tá sendo feito tudo errado, né? A gente sabe disso, né, irmãos e irmãs? Tá sendo feito tudo errado, é estranho. Os salões do reino cada vez mais vazios, né? Mas Jeová vai consertar, tá bom? Continuando o nosso discurso, nós vamos falar agora de Jesus e a lei. Olha que interessante. Jesus, ele foi um rebelde contra Jeová? Fica a pergunta para vocês, queridos irmãos e irmãs. Sabe por quê? Porque Jesus, ele curava no sábado, por exemplo. Né? Vamos ler lá, irmãos. Por favor, abram suas Bíblias. Aqueles que puderem e tiverem condições, em Marcos 2:27. Vamos ler aqui Marcos 2:27. Que diz o seguinte: o sábado foi feito por causa do homem. Então Jesus não seguia o sistema. Ele confrontava o sistema. Jesus não cabia dentro da religião, ele confrontava a religião. Então ele quebra as regras religiosas. Ele confronta os líderes. Olha que forte. Agora imagina, Jesus hoje, curando sem autorização, questionando regras, falando direto com Deus, sem intermediação. A pergunta que eu te faço é, esse tipo de comportamento, Jesus seria aceito? Ou chamado para sala B ali, para uns ajustes? Veja que outras coisas Jesus também fazia. Contra. Né? Ele conversava com biscate, com prostitutas. Né? Ele estava quebrando a lei do sábado. Quando tentaram matar o adúltero, ele falou, quem nunca errou que atire a primeira pedra. Então ele foi mais uma vez contra a lei mosaica. Enquanto a lei mosaica era extremista a ponto de matanças, né? Coisas terríveis, Jesus, ele ensinava o amor. Ele não discriminava as pessoas. Ele dava bons ensinamentos. E se hoje seguidos, né, pela família, a família vai ter bons resultados. Mas, por que então Jesus foi ser rebelde, né? Para com as leis de Jeová? Por que Jesus não seguiu mais a lei de Jeová? Porque hoje a organização ainda tenta seguir, em partes, somente aquilo que é mais conveniente, a lei de Jeová, lá do Antigo Testamento. E por que as partes em que tem que apedrejar, né, tem que cortar o braço, tem que ser morto, caso não cumpra, por que essa parte não segue? Né? E por que recentemente, no último boletim, membro do corpo governante afirmou que não estamos mais debaixo da lei mosaica? Deveras. É uma nova luz, né? Muito importante, queridos irmãos. Por anos foi ensinado o contrário. Será que Jesus está nesta organização? Fica a pergunta para o irmão e a irmã refletir. Então Jesus, sim, podemos afirmar categoricamente que ele era contra templos. Né? Jesus veio para ensinar você a se comunicar com o Pai, que muito provavelmente não é Jeová, porque Jeová não tem no Novo Testamento, tá? Vai pesquisar, você irmão que está aí assistindo até agora, vai pesquisar. Jeová não tem no Novo Testamento, caramba, carambola, não tem. Então se não tem Jeová no Novo Testamento, Jesus estava se referindo a outro Deus, ao verdadeiro Deus, ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ensinou que podemos ter acesso a esse Pai sem intermediação de templos. Jesus era contra templos. Sem intermediação de igrejas, de religiões. Você mesmo poderia se conectar com o Pai, através dele, né? Porque ele que conhece.
conforme está na Bíblia. Olha que interessante. Fica a reflexão para vocês, tá bom? Queridos irmãos e irmãs. Muito bem, vamos aqui então avançar no nosso discurso. Jesus era uma ameaça ao sistema religioso da época. Sim, queridos irmãos. Jesus, ele era, sim, um perigo para aquela lei. Imagine a cena. Imagine a cena. Jesus sendo um rebelde, curando sem autorização, novamente, como falei, questionando, falando direto com Deus sem intermediação. Isso seria muito grave. Mas aqui, conforme vemos, ele não se encaixava nas estruturas rígidas. Então Jesus, ele era flexível, amoroso. Ele pegava realmente a ovelhinha no colo, né? E ele desafiava as autoridades locais, sim. Confrontava os líderes religiosos, tá? Certamente Jesus, ele realmente, ele era contra, né? Aquele controle absurdo que hoje as religiões têm, né? Assim como temos aqui, né, irmãos, na nossa congregação. O ancião fica em cima, vendo o que está fazendo de errado, né? É sala B, a comissão judicativa, né? Que é ilegal, inclusive. Então, temos sérios problemas aí, institucionais, né? Que não tem relação com Jesus Cristo, né? Jesus não era assim, não fazia nada disso. Não perseguia ninguém. Pelo contrário, ele era muito amoroso. Ele ensinou o amor, né? Ele era o amor em pessoa, né? Até que Jesus, nas demais religiões, ele é reconhecido como um ser altamente espiritual, né? De luz. Então, olha que interessante. E Jesus hoje, hipótese, como seria tratado dentro do sistema atual? Seria aceito ou corrigido? Possível conflito de liderança, né? E a gente sabe que quando diminui em Jesus, aumenta o controle, né? Porque homens que se dizem irmãos de Cristo, querem dominar as testemunhas de Jeová. Em tudo que elas fazem, no que ela tem que comer, no que ela tem que vestir, no que ela tem que transar, né? Se pode ser assim, assado. Se na questão de ter filhos, no trabalho, controla até mesmo o trabalho, se aquele tipo de trabalho é aceitável. Por exemplo, fica a pergunta para os irmãos. É possível trabalhar pintando igreja? Sim ou não? Você que é irmão, batizado, estudante. Você pode pintar uma igreja da cristandade? Sim ou não? Comentem aí. Muitos dirão que não, porque você estaria apoiando Babilônia Grande, não é mesmo? Mas notamos uma contradição, infelizmente, nas congregações aqui do Brasil e todo mundo, que os salões do reino, pesquisem, irmãos, os salões do reino estão sendo vendidos para todo o Brasil. Estão vendendo os salões do reino para outras denominações, outras igrejas, né, que nós tanto criticávamos, que não podíamos nem pintar, prestar um serviço, porque estaríamos apoiando Babilônia, né? Mas o corpo governante determinar que salões do reino devem ser vendidos para outras igrejas, aí não tem problema, né, queridos irmãos? Aí não tem problema. É o que está acontecendo hoje. Pesquisa, caramba. Pesquisa. Salões do reino sendo vendidos para terreiros, sendo vendidos para prostíbulos, sendo vendidos para outras igrejas que eles tanto condenavam. Isso tem acontecido. E um salão dedicado a shofar pode ser comercializado? Pode ser vendido? Fica a pergunta para os queridos irmãos correrem atrás. Tá bom? Então é muito interessante todas essas questões que estamos levantando, não é mesmo, queridos irmãos e irmãs em todo o Brasil? Agora há uma grande contradição, né? Seguimos Jesus, né? Mas não aceitamos sua divindade. Alteramos os textos bíblicos, igual nós vimos aqui, né? Para tirar a divindade de Jesus. Porque no texto original, Jesus é Deus. Tá lá no original, caramba. Pô, tô perdendo a paciência já com esse discurso. Porque está no original. O cara não quer pesquisar. Proíbe a participação das pessoas na ceia, em que todos deviam. Reduzem a autoridade. O que vocês fazem com Jesus, testemunho de Jeová? Vocês pegam Jesus, tratam ele, né, como ninguém. Não dão a honra devida que vocês pregam para as pessoas. Vocês fazem tudo o contrário.
Que triste isso. Olha Jesus como é que está no convite com o cabelo tudo espalhado. O cabelo tudo espalhado, a barba sem fazer, igual um morador de rua, né? Todo convite é assim. Essa esculhambação com Jesus. Que Jesus é esse das testemunhas de Jeová? Tá? Ele segue Jesus, desde que ele não seja quem disse ser. Olha a reflexão que fica para você, tá? Então eu volto à pergunta, se Jesus voltasse hoje, sem pedir autorização, sem seguir regras nenhuma, sem se submeter ao sistema, ele seria reconhecido? Seria reconhecido? Fica a pergunta para você refletir. Ou seria rejeitado de novo? Tá? Então fica aqui, irmãos, queridos irmãos, todas as reflexões que pudemos fazer, né? Nosso discurso é de aproximadamente 30 minutos a 25. E você que está aí, que quer estudar a Bíblia com o Testemunho de Jeová, pense muito bem se você vai fazer isso. Se vai estudar a Bíblia com o Testemunho de Jeová, porque a Bíblia do Testemunho de Jeová foi adulterada, totalmente adulterada. Não tem Jeová no Novo Testamento, por exemplo. Vimos aqui o livro de Hebreus, tiraram a palavra adorar a Jesus, colocaram por prestar homenagem. Tiram a divindade de Jesus sistematicamente. Né? Então pense muito bem, se você que gosta de Jesus, quer seguir a Jesus, se essa religião é para você. Tá? Porque aqui conosco é Jeová. Aqui é só Jeová. Tá? Inclusive hoje foi uma raridade eu fazer um discurso para falar de Jesus. Aqui era para eu estar falando de Jeová aqui, nesse momento, o tempo todo. Né? E eu me meti para falar de Jesus. Que coisa, hein? É uma exceção. Claramente uma exceção. Mas pense muito bem. E outra, que eles vão entrar na sua família, né? Os testemunhos de Jeová vão entrar na sua família, te controlar em tudo, tá? E se um dia você não quiser mais ser testemunho de Jeová, não vai ser tão fácil assim sair, tá? Porque as pessoas vão deixar de falar com você, vão te ostracizar. Se você tem um chefe que é testemunho de Jeová, ele vai te mandar embora. Se tua mãe, teu tio, tua avó ficou na testemunho de Jeová, eles não vão mais falar com você, tá? Vão te tratar igual um bandido, né? Porque é assim que nós, testemunho de Jeová, fazemos, né? Que aqui conosco é Jeová, não deixamos passar, né? Se tá certo ou não, claro que tá. Que aqui a testemunho de Jeová é a verdadeira e única religião. Então, há religiões com mais de 5 mil anos de idade, mas nós, testemunho de Jeová, que temos um pouco mais de 100, somos a única religião verdadeira. E vai vir um Armagedon aí, tá? Para destruir 99,99999% da humanidade e vai sobrar só testemunho de Jeová, um paraíso de testemunhas de Jeová, né? Para ver como nós somos a única religião verdadeira. Novas luzes. Aguardaremos por mais novidades aqui no nosso canal. Fique conosco, se inscreva. Gostou desse discurso especial? Compartilhe com o seu irmão que não pôde ir na comemoração, né? E nem pôde assistir no Zoom. Vai ficar o replay aqui. Valeu? Um abração, irmãos e irmãs. E vamos finalizar com uma oração. Valeu? Muito obrigado. E vamos lá. Acabou? Acabou. Ficou legal, né? Espero que ajude muitas pessoas a despertar da testemunha de Jeová. Foi uma sátira. Foi uma sátira. Você não sabe o que é sátira? Eu sendo irônico porque foi uma sátira.